Oi, gente! Hoje a gente vai dar início ao nosso conteúdo do novo semestre e essa semana eu resolvi aplicar com vocês uma revisão de porcentagem que vai ser muito necessária para os conteúdos das semanas seguintes. Então, como já foi explanado em algumas aulas do semestre passado, porcentagem significa porcento, quer dizer que é certo número sobre 100. Se eu digo 1%, eu estou querendo dizer que é 1 sobre 100. Por que 100? Porque 100 indica o todo. Se eu falo que uma pessoa acertou 100% das questões de uma prova, é de senso comum entender que ela acertou todas as questões da prova, 100%. Se eu falo que um time ganhou 100% dos jogos, a gente facilmente compreende que ele ganhou todos os jogos. Por isso que a expressão significa determinado número sobre 100. E assim, como esse número em porcentagem pode ser representado por uma fração, que também indica uma divisão, ele também pode ser indicado como um número decimal. Então aqui a gente tem 30%, que é 30 sobre 100. Dividindo os 30 sobre 100, nós temos 0,3, que é a forma decimal de 30%. Da mesma forma que nós temos 2%, 2 sobre 100, que a forma decimal é 0,02. E aqui nós temos representação decimal de 15%. Primeiramente, nós colocamos 15 sobre 100, forma de fração, e depois, como nós temos dois zeros aqui, nós mandamos duas casas decimais. Uma, duas. Ficamos com 0,15. Da mesma forma aqui, 28%. 0,28, porque nós tivemos 28 sobre 100. Para eliminar os dois zeros, nós mandamos duas casas. Uma, duas. A vírgula veio para aqui, adicionamos o zero, 0,28. E agora vamos para a prática, né? Prática de cálculo. Se eu falo para vocês calcularem 50% de um determinado valor, 50% de 10, por exemplo, vocês vão entender que eu quero a metade, porque também é de senso comum saber que 50% se refere à metade. Então, se eu falo 50% de 10, vamos entender que eu quero a metade de 10. A metade de 10, 5. Assim como nós também facilmente compreendemos que 50% de 30 é 15, porque nós facilmente calculamos que a metade de 30 é 15. Mas vamos comprovar isso por meio de cálculos agora. Para calcular a porcentagem de um número, como já foi explanado em algumas aulas, nós transformamos esse número na sua forma fracionária. 50% é 50 sobre 100. E multiplicamos pelo valor. 50 vezes 30, 15.500 sobre 100. 1.500 sobre 100, cortamos zeros, 15. Comprovamos o nosso raciocínio que a metade de 30 é 15. Agora vamos, por exemplo, calcular 10% de 30. Já não é um senso comum tão comum. Vamos lá. Transformando fração. 10 sobre 100 vezes 30. 10 vezes 30, 300 sobre 100. Toma os zeros, 3. 10% de 30, 3. Então, essa situação é muito comum, aparecem muitas questões de Enem, provas, sem porcentagem é algo que não deixa de estar presente. Mas, além disso, a gente também pode se deparar com uma situação como a seguinte. O número 15 corresponde a qual porcentagem de 60? Aqui ele dá um número e ele quer saber que porcentagem esse número é do todo. 60 é o todo. Então, a gente tem aqui 60, o todo, corresponde a 100%. E 15, que eu quero descobrir, corresponde a uma porcentagem X, que eu não conheço. A partir disso, a gente tem uma relação. 60
60 corresponde a 100% e 15 corresponde a x%. E agora a gente faz uma regrinha de 3, multiplicando em x, 60 vezes x, 60x, 15 vezes 100, 1.500, e resolvemos uma equação. Isolamos o x aqui, 1.500, passamos 60 dividindo, 1.500 dividido para 60, 25, ou seja, 15 corresponde a 25% de 60, que é o que vocês vão ter que executar na questão número 3 da atividade da semana. Calcular qual a porcentagem determinado número representa do todo. Então, gente, a aula de hoje foi só isso, só para relembrar vocês esses conceitos que vão ser muito importantes nas próximas semanas.